Livro A Chave Mestra. 85% dos seus resultados depende de suas conexões humanas. Pablo Marçal. Capítulo 1. Por que ler este livro? Resolvi escrever este livro com o objetivo de ensinar qual é a verdadeira chave para o universo. Talvez você não saiba, mas este livro ensinará a multiplicar 85% dos seus esforços e o transformará em resultados reais. As pessoas com as quais você se conecta na vida são extremamente importantes para que você possa alcançar seus objetivos. A física quântica, matéria que eu normalmente estudo muito, fala muito a respeito disso. Seu resultado depende das pessoas com quem você se conecta. Sabia disso? Inclusive, você deveria estudar mais sobre uma lei poderosíssima, a lei da atração. Se você estiver pronto para viajar comigo neste livro, aprenderá grandes coisas, inclusive sobre a verdadeira conexão e sua real importância para o seu crescimento. De forma prática, mostrarei para você o que eu fiz nos últimos 13 anos para chegar ao lugar em que eu estou hoje. Espero verdadeiramente que os conselhos passados aqui possam fazer você dar um salto quântico. Desejo verdadeiramente que este livro seja um mergulho para dentro de você, de forma a reconhecer quais seus bloqueadores e vencer um a um, para que você perca a vergonha de se conectar às pessoas ou fazer perguntas certas. Ou seja, produzir em você o desejo de se conectar verdadeiramente à alma das pessoas, buscando um relacionamento genuíno. Existe um segredo em se relacionar com as pessoas e eu quero compartilhar com você logo nesse prefácio. Tudo que você procura está em alguém. É exatamente isto. Se você já foi meu aluno em algum dos meus cursos, o Pior Ano, Network Pro, Método IP, Método de Oratória, Gestão de Tempo, Profissional Coach ou Master Coach, provavelmente você me verá dando total importância para esse tema que é a conexão com pessoas. Você sabe o que é mais importante no mundo? Gente. Verbalize comigo agora. Pessoas são a obra-prima do Criador. Você é a obra-prima do Criador. Quando alguém fala que não gosta de gente, entenda que isso significa que a pessoa não gosta de si mesma. Você entende o que estou escrevendo? Afinal, essas pessoas não compreendem quem são as pessoas que estão ao redor delas e nem quem ela é. Desejo que este livro seja para você como um mergulho em águas desconhecidas, mas com o passar do tempo você consiga reconhecer o território e dominar o local. E para isso você precisa realizar as atividades que proponho nele. Geralmente, durante os meus eventos ou curso, na hora do almoço, sempre peço para as pessoas se desconectarem das pessoas que elas já conhecem. Afinal, já existe um vínculo nesse relacionamento. E é isso que farei através deste livro, te ensinar algumas coisas que você precisa fazer para se conectar às novas pessoas. Fique tranquilo, se você é como as pessoas que querem ter seus próprios grupos formados, acredite, você foi ensinado a ser assim. Desde pequeno você foi doutrinado a sentar em um grupo para se sentir aceito, amado, e sempre que alguém sai daquele grupinho aí para outro, sofria alguma crítica. Vendo isso, você aprendeu que deveria permanecer sempre com o seu grupo se não quiser sofrer o peso da crítica. Porém, se você não se desvincular de quem já conhece, você não se conectará a novas pessoas, ampliando assim o seu network. Network é uma das palavras mais poderosas do mundo e é uma palavra em inglês que significa rede de trabalho. São engrenagens que, quando unidas, trabalham juntas por um objetivo comum. Você consegue imaginar isso? Quando eu quero fazer algo, eu utilizo o relacionamento com as pessoas que eu conheço, mas existem outras pessoas com quem eu quero me relacionar e que não estão diretamente ao meu alcance. Como poderia fazer para atingir essas pessoas? Simples, construa pontes. Você vai aprender mais adiante o que é uma ponte e como construí-la. Pessoas são pontes que levam a algum lugar. Eu sou sua ponte e você é minha. E nós podemos nos conectar a qualquer pessoa no mundo. Compreenda que 85% dos seus resultados estão intimamente, diretamente ligados às pessoas que você ainda não conhece. Você é um profissional em construir novos relacionamentos e novas pontes. Se não é, irá se tornar um depois deste livro.
Desejei escrever este livro quando meu coração se compadeceu em uma das turmas que ministrei em São Paulo sobre o método IP. Neste momento nasceu em mim fortemente o desejo de ensinar as pessoas a se conectarem. Todas as pessoas que eu conheço e que são boas em conexão fluem poderosamente. Se você não explodiu na vida, é porque você ainda não é bom em network. Existe algo que nos impede de nos relacionar com as pessoas e eu chamo isto de reserva mental. É a sua atitude em dizer: não gosto de fazer isso, não gosto de comida japonesa, eu não gosto de sei lá o que. Isso precisa acabar. Tem certas coisas que você perceberá que são só bloqueadores e então você terá que remover isso de você, pois se você não mudar a mentalidade, não haverá a possibilidade de construir novos relacionamentos. Aprenda a cuidar da sua vida neste livro. Só tenha cuidado para não ler muito rápido. Você precisa compreender que há um período de maturação da atitude e mudança de coisas que você precisa reconhecer e melhorar. É melhor você ser uma locomotiva e ir devagar, mas de forma constante, do que um foguete da NASA ou da X-Space que fica ensaiando lançamento e nunca sai da órbita. Seja bem-vindo a este mergulho que é para dentro. Nunca se esqueça disso, você precisa primeiro se conhecer para depois conseguir se conectar aos outros e dar a eles qualquer coisa da qual precisem. Capítulo 2. Qual a sua vocação? A maioria das pessoas fazem testes vocacionais para saber o que elas serão na vida, qual carreira seguir. Você não tem que fazer um teste de vocação, você tem que se encontrar. À medida que isso acontece, todas as coisas mudam e se transformam. Para descobrir isso, você precisa de uma autoconexão, um mergulho em águas profundas para dentro de você. Ninguém pode saber seu propósito de vida se a sua identidade não estiver ativada. A identidade mostra quem somos e onde viemos, de pessoas, e compreender isso é extremamente importante. As grandes famílias no Brasil e no mundo conseguem se conectar com outras através apenas do sobrenome. O seu sobrenome é uma marca e as pessoas te conhecem por isso. Se você tem parente influente e você não é uma pessoa influente, você ouve o tempo todo: você é parente de fulano? Esse parentesco com gente famosa faz a sua marca ficar poderosa. Mas a identidade não é só um bom sobrenome. Identidade é todo o fechamento e a embalagem e o pacote e o produto que você é. Identidade é o todo. Por que você precisa ter identidade clara? Porque senão toda semana você vai querer fazer alguma coisa diferente na vida e no fim não fará nada alinhado com o seu propósito. A maioria das pessoas hoje encontram-se perdidas, principalmente diante da vida e dos desafios. Muitos jovens de 30 anos hoje dependem dos pais, estão perdidos sem saber o que fazer de suas vidas. Conheci várias pessoas que na parte da manhã queriam ir para os Estados Unidos, na parte da tarde queriam montar uma pamonharia e à noite trocar de ideia falando que queriam passar em medicina em uma universidade federal. Essas pessoas agem assim porque têm crise de identidade. Tentam sempre o mais fácil por não saberem quem elas são e por não amarem problemas. Elas têm um problema importante a ser resolvido, mas não querem elas mesmas. Para descobrir um pouco mais sobre você, seus pontos fortes, pontos a serem melhorados, eu recomendo que você se conecte a um curso de autoconhecimento. Talvez você não dê valor a isso, porém irá transformar sua mentalidade. Um dos meus cursos, caso você queira se conectar a mim, chama-se Método IP. Ele é realizado por mim e pelos meus facilitadores em Goiânia, São Paulo e em vários outros lugares espalhados pelo mundo, através da plataforma internacional Minha Empresa. Você pode pesquisar outras escolas de coaching ou de inteligência emocional espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Busque algum curso que você possa melhorar e fazer essa viagem para dentro de si mesmo. Você precisa compreender o que realmente significa imersão, nada mais do que aquilo que você faz por um período maior do que 20 horas e com grande intensidade. Por quê? Com o objetivo de ter domínio sobre o assunto. Procure fazer um curso em que você tenha afinidade com o Criador que o desenvolve. Ter uma mesma linguagem muda toda a realidade, pois assim você aprende mais rápido.
A linguagem nada mais é do que a forma com que a pessoa está se comunicando. Por esse motivo, a linguagem é a linguagem de quem você está fazendo o curso, precisam estar alinhadas. Da mesma forma, caso você faça um curso com alguém de linguagem muito requintada e sofisticada e você é uma pessoa de linguagem simples, as coisas podem não fluir. Se você realmente quiser aprender algo, se conecte às pessoas que usam a linguagem simples. Elas atingem ao maior número de pessoas. Isso vai fazer uma enorme diferença. Quando falamos de linguagem, vocação, habilidade, estamos falando sobre crenças e também sobre autoimagem, ou seja, uma ideia ao seu respeito que você construa por si mesmo. Muitas vezes nossa autoimagem é formada baseada em questões optical dos seus pais, mães, professores e colegas que falaram que você não era bom em certas coisas. E provavelmente você acreditou nisso por eles serem pessoas importantes para você. Aprenda a resolver o único problema que você tem na vida, você. Reconstrua sua imagem, enfrente o seu maior bloqueio e aprende a ter liberdade de atuação. Quando eu comecei a ser consultor em empresas e mesmo depois de ser executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, eu tinha a imagem que eu era um menino, apenas um garoto inteligente. Naturalmente, a forma com que eu me via e os outros me viam me impediam de cobrar os valores que eu deveria estar cobrando. Eu sempre achava que tinha que trabalhar de graça para os outros. Eu fiz um mapeamento e percebi que minha mãe, meu pai e as pessoas em volta, todas elas me viam como um menino também. Para mudar essa imagem, eu fiz tarefas pontuais, paguei caro em uma produção para tirar algumas fotos, fiz uma otoplastia. A minha orelha ser um pouquinho para frente era outra coisa também que me incomodava. Tudo que fizer sentido para você a fim de que você se sinta melhor, faça rapidamente. Não espere demais para trabalhar o autoconhecimento. Não escrevo isso para que você se torne alguém fútil, mas sim para que você invista em você. Afinal, o que você precisa para resolver seus desafios está dentro de você, através de uma fonte que deseja jorrar. Mas, para isso, você precisa estar em uma conformidade e alinhamento com a fonte. Juntamente, por esse motivo, quando escrevo aqui sobre autoimagem, estou tratando diretamente o assunto da identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador, por isso você tem que aprender as coisas que esse Criador faz. Todas elas como a criatividade, a liderança e etc. Tudo que ele faz é com amor e zelo. Você já possui tudo isso dentro de você. Agora você precisa colocar para fora e praticar. Quando as pessoas me perguntam se eu acredito que todas as pessoas nasceram para liderar, eu respondo que sim, porque todos são imagem e semelhança do Criador. Você precisa compreender que o seu propósito não é o seu destino. Sabe qual é o destino para todos nós? Um paletó de madeira, ou seja, a morte. Essa é a única coisa que está destinada a você a qualquer momento da sua vida. É isso mesmo que você quer? Esperar um momento em que a morte chegará na sua vida? O propósito é o trajeto, é o caminho que você irá percorrer. Acabei de compartilhar com você qual é o destino, a morte, mas até chegar lá existe uma trajetória a ser cumprida. E o que você fará com isso? Acredite, quando eu escrevo aqui, você precisa estar pronto durante o trajeto. Comecei este livro tocando no assunto de identidade e propósito para que você não gaste a sua vida se conectando com qualquer pessoa ou com pessoas que não estejam no seu propósito, pessoas que não agregarão algo à sua trajetória. Você vai aprender a fluir, porque a conexão depende de propósitos. E é óbvio que eu vou me conectar a várias pessoas influentes para me ajudarem a subir, mas a conexão principal, 80% delas, são com as pessoas do mesmo propósito, não do mesmo ramo comercial. São as pessoas que querem crescer, que descobriram que estão avançando. É fundamental que você conheça a sua identidade. Não sei o quanto tempo você vai levar para tomar essa decisão, mas faça isso o quanto antes. Desafio, tarefa. Liste 3 cursos, imersões que podem ser online de autoconhecimento para você eleger um para fazer nos próximos meses. Coloque data para isso. Capítulo 3. Ambiência. O primeiro ponto que trataremos é sobre o linguajar,
que nada mais é que a forma que você se comunica com as outras pessoas. O seu comportamento está intimamente ligado nos momentos e na fala. Portanto, a ambiência é a junção de tudo aquilo que você apresenta ao mundo exterior. A primeira coisa que você tem que aprender é sobre ambientes. À medida que você está em lugares diferentes, sua forma de comunicar deve acompanhar o local onde você se encontra. Se você fosse dar uma palestra para jurista, por exemplo, possivelmente usaria o juriquês em altíssimo nível. Isso faz parte da sua sutileza em nossa percepção. O linguajar precisa ser adaptável. Se você for falar a operários, não use um linguajar muito sofisticado. É necessário adaptar-se. Se você passar a mensagem sempre da mesma forma, para todas as pessoas, você cometerá um grave erro. O erro de não entrar no mapa do mundo das pessoas e colocar todas em um mesmo nível de comunicação é o que torna sua linguagem ineficaz. Aprenda a ler comportamento e pessoas. Mapa de mundo é a forma com que a outra pessoa enxerga o mundo e com que ele se posiciona através da comunicação, da postura, linguagem não verbal, manias, trajeto e etc. Quanto mais rápido você se adapta ao ambiente, maior será a sua chance de sucesso. Mas não tente mudar abruptamente o seu jeito de falar. Primeiro ouça as pessoas, veja como elas se comunicam. E então você fala. Aprendi com Salomão que o tolo sempre fala antes do sábio. Compreenda que, para se comunicar de forma eficiente e eficaz, você precisa se desconectar das emoções, necessidade de falar antes das pessoas. Você tem 2 ouvidos e uma boca para que consiga ouvir mais do que fala. Enquanto você não aprender isso, não haverá bons resultados para você. Uma dica que posso compartilhar com você em relação aos linguajar é que ao ouvir aos outros, você precisa capturar 5 palavras que a pessoa com quem você está se comunicando repete com mais frequência. Pode até não parecer, mas essa atitude mudará a forma com que você enxerga e te dará o poder de se conectar às pessoas. O linguajar é uma forma de transmitir e de recepcionar suas falas, imagem que você está transmitindo sobre você. Uma das coisas do linguajar que acaba com a sua imagem são os vícios de linguagem. Não se trata sobre a palavra estar certa ou errada, é a repetição demasiada de uma palavra. Algumas pessoas usam né, ou sempre no final das frases claro, correto, ou utiliza a palavra assim. Sabe o que acontece? Você irrita o outro, demonstra uma insegurança gigantesca na sua autoimagem. Como já comentei em outros livros, eu fui atendente de call center no ano de 2005 e aconteceu algo interessante na minha primeira monitoria. Eu não tive a nota 10 porque, segundo a minha supervisora, eu falei repetidas vezes a palavra né. Eu fiquei indignado com o resultado e pedi a ela mais uma chance. Solicitei que ela me monitorasse novamente e disse que cortaria esse vício de linguagem. Ela deu gargalhada e disse que isso não seria possível, pois ninguém consegue eliminar um vício de linguagem tão rápido. Mas eu insisti que ela me monitorasse. Enquanto isso, abri um bloco de notas no computador e escrevi sem parar a palavra né. E então, todas as vezes que eu ia falar, eu trocava a palavra né por uma outra palavra. E na próxima vez, eu trocava por outra palavra. E fui trocando todas as vezes. Sabe o que aconteceu? Nunca mais tive esse vício de linguagem. É possível abandonar essa forma deselegante de falar, repleta de vícios. Troque a sua repetição de palavra por outras diferentes. O vício está em ter energia na fala, porém consumindo essa energia para escolher palavras erradas durante a comunicação. Sua linguagem precisa ter conteúdo. Sabe algo que você pode fazer para ter um vocabulário incrível? Leia o dicionário. Indico essa atividade, pois foi assim que consegui ter vocabulário que eu tenho. Aprendi tudo quando li o dicionário Michelis inteiro. Na minha época de faculdade, eu tinha uma amiga que compartilhou comigo um conselho que recebeu do seu pai, que havia dito a ela que, para nos tornarmos seguros e confiantes, precisamos aprender 5 palavras novas por semana. Após o aprendizado, era necessário repetir a palavra, inserindo-as na fala. Quando minha amiga me disse isso, eu tomei
para mim o conselho e comecei a adaptar 15 novas palavras por semana. Agora imagine repetir tudo isso durante 5 ou 10 anos. Você poderá se comunicar com qualquer pessoa e terá conhecimento sobre qualquer assunto. O grande segredo é não decorar. Aprenda e aplique, use em sua vida diária e se não fizer sentido para você, abandone aquela palavra. Use apenas aquilo que faz sentido. Talvez você não precise usar 15 novas palavras por semana, mas você pode fazer conforme o conselho do pai da minha amiga, adaptar 5 novas palavras e assim experimentar de algo sobrenatural. Anote em um papel e carregue no bolso, por exemplo, até que você ganhe a prática dessas palavras novas. Se você souber dominar o seu linguajar, você ficará encantador. Talvez você não goste da palavra sedução, mas você tem essa reserva mental apenas pelas suas experiências. Na comunicação é necessário ter sedução. Sedução não é a sexualidade, é apenas um encantamento em que as pessoas ficam, uau, o que esse cara está falando? As pessoas sentem isso quando você está perto delas. Já ouviu isso de alguém? Desafio. Anote uma situação em que você falou quando deveria calar-se. E anote 3, onde você se conectará às pessoas e ficará calado, deixando que falem antes de você. Mova-se. 2. Selecione quais são os seus 7 maiores vícios de linguagem e substitui por novas palavras. Aproveite e anote 5 novas palavras que você inserirá no seu vocabulário por semana. Capítulo 4. A sua armadura é bem ajustada. A armadura diz a respeito à roupa, proteção, etc. Antes de fazer consultoria de imagem, eu era um rapaz sem elegância. Se você não souber o seu estilo, você se tornará uma pessoa destrambelhada. Ninguém vai saber quem é você, até porque nem você sabe. Essa questão da comunicação visual determina quem você é. Vista-se e comunica-se. Não pense que a consultoria de estilo é uma coisa de rico, pois não é. Existem inúmeras formas de você fazer isso, extraindo de dentro de você aquela imagem que você quer passar e com um preço razoável. Além disso, se você realmente tem interesse em se comunicar melhor, existem vídeos no YouTube e outras plataformas gratuitas. Posso falar com prioridade que nem todas as roupas combinam com você. Nossa família tem uma indústria de roupa, então acredite, eu conheço sobre produção e desenvolvimento das peças. Para cada tom de pele, por exemplo, existe uma coloração, uma vibração de tons. A cor da sua pele precisa casar, combinar com você, a roupa que você usa. Caso contrário, ela poderá te envelhecer ou deixar você mais sem graça. Este aqui não é um livro sobre moda, por isso recomendo que você, em um momento oportuno, estude sobre isso. Faça um curso ou uma consultoria, invista 1 ou 2 horas estudando sobre esse tema. Você precisa investir em você. Estude sobre coloração pessoal e você irá se assustar com a quantidade de informação que você pode comunicar apenas se vestindo de uma forma diferente. Minha esposa se chama Ana Carolina, ela é uma das mulheres mais elegantes que o mundo já viu. Ela sabe se vestir há muitos anos. Porém, um dia comentei com ela sobre uma cliente de coach, que é uma grande empresária, que me deixava em crise pela forma com que ela se vestia e se comportava bem. Eu tenho uma técnica que se chama modelagem. Vou falar sobre essa técnica mais adiante. Por causa dessa técnica, eu sempre quero modelar as pessoas que se conectam a mim, descobrir os códigos que elas carregam. Por isso, falei para minha esposa que queria que ela se conectasse a essa grande empresária e consultora que pudéssemos crescer nessa área. A Carol fez consultoria de estilo com ela. Até essa data, minha esposa tinha uns 70 pares de sapato, muitas roupas. Ela usava o nosso guarda-roupa. Todas as partes dela, metade da minha e também metade do guarda-roupa dos nossos filhos. Depois que ela fez consultoria de estilo e imagem, eu não acreditei. Ela tirou todos esses guarda-roupas e ficou com 15 peças, 15 looks diferentes, reduziu os sapatos para 15 pares. Ela parou de usar outras guarda-roupas e ficou só com o dela. Começou a criar um estilo próprio. Ela evidenciou quais eram as reais características que ela possuía. A moda é interessante porque ela é cíclica,
mas você vai comprando algumas coisas e ficam em desuso e depois poderão voltar ou não. Então aprenda, compre só aquilo que combina com você e com a imagem que você deseja transmitir. Algumas mulheres e homens podem estar se perguntando se investir nisso realmente faz sentido? E eu digo a você que funciona. Um exemplo claro disso é que a mesma roupa passa uma comunicação diferente dependendo da pessoa que veste. Se você já está em crise tentando entender o que a sua roupa tem a ver com se conectar com outros, eu quero que você entenda. Você não é somente uma pessoa, você tem uma marca e assim como toda marca, você transmite uma imagem e valor, ou seja, comunicação. Não significa que você tenha que andar com roupas banhadas a ouro, mas você precisa de simplicidade com propósito. O simples nunca sairá de moda, aprenda isso. O que quebra a simplicidade? A sofisticação ou o fato de ser simplório, ser brega, ser menos que o simples ou para que você entenda melhor, menos do que você deveria ser. Você não tem que se preocupar com a sua imagem, pois a preocupação é a má utilização do seu maior recurso, porém precisa se posicionar em relação ao que a sua roupa está comunicando. Você tem a sua imagem definida? Não entenda errado, não é que você está brega, talvez esteja. Na verdade, você precisa tratar você mesmo como grandes empresas tratam suas marcas. Existem conselheiros e existe equipe de marketing só para fazer isso. Enquanto não houver um posicionamento da sua parte, não haverá crescimento. Algumas das coisas que me fizeram crescer de forma assustadora foram ter uma fotógrafa oficial que começou a mudar as minhas fotos, ter um cara especial para fazer meus vídeos, ter uma pessoa para ajudar com a escrita de coisas novas, me conectar a pessoas que me ajudaram a potencializar aquilo que eu era. Você tem pessoas assim? Eles não inventaram e não me ensinaram coisas diferentes, mas eu me conectei a pessoas. Se você entender que tudo depende das pessoas com quem você se conecta, seu sucesso será garantido. Porém, para se conectar a pessoas que você deseja, você precisa mergulhar dentro de você e ter uma imagem diferente. Não é trocar sua imagem ou criar uma terceira pessoa, mas tirar de dentro de você a elegância que você já tem. Só que você está atrapalhando esse fluir para fora. Essa é a palavra-chave, elegância. Se conecte com você e com a sua identidade e vá trocar suas vestes. É engraçado que até na Bíblia fala que se você não tiver vestes brancas e limpas, brancas como a neve, de linho finíssimo, ou seja, de alta nobreza, você nem entrará no casamento de Cristo com sua noiva. Você vai mesmo ficar de fora? Aprenda uma coisa, se você quiser ser um profissional de network, as suas roupas precisam mudar. Eu vou compartilhar com você mais adiante sobre isso, mas saiba que você precisa dar um primeiro passo. Ele está ligado à sua postura. Se a sua roupa que você usa comunica algo que você não é, então já era. Faça uma doação, jogue fora, mas tenha alguma atitude. Agora! Seja simples, porque sua roupa fala. E acredite, 55% de toda a comunicação é a linguagem não verbal. A sua fala é 7% e ela tem que estar muito boa e muito bem apurada. Você precisa ter higiene também. Eu sei que você pode pensar, mas isso é tão óbvio. Acredite, há pessoas que simplesmente não se cuidam. Não cortam as unhas, não retiram os pelos do nariz, não aparam suas barbas. Mude a roupa que você está vestindo, porque eu tenho certeza que está errada. Dificilmente alguém na sorte aprende a usar isso ao seu favor. Você precisa de alguém que entenda sobre o assunto, para te falar a verdade, para falar assim. Você está brega e isso não combina com você. Você está pronto para isso? Desafio. 1. Procure uma consultoria de estilo que esteja dentro do seu orçamento ou assista um vídeo no YouTube, que são gratuitos. 2. Faça um curso de coloração pessoal ou pesquise quais cores combinam com o seu tom de pele e qual roupa mais valoriza o seu corpo. 3. Faça uma limpeza no seu guarda-roupa e retire todas as peças que não estão de acordo com a sua imagem que você deseja transmitir. Coloque aqui a data e o prazo final para executar essa tarefa. Capítulo 5. Como a linguagem não verbal pode te ajudar? Linguagem corporal é a sua forma de posicionamento corporal.
Eu falei anteriormente que 55% da sua comunicação é comportamental. Entenda, o seu comportamento fala mais alto que as suas palavras. Palavras são 7%, o corpo transmite 55% e o tom da voz 38%, formando assim a sua comunicação ou linguagem. Isso tudo está relacionado à sua imagem que você tem de si mesmo e como colocar isso para fora. Se você não mudar a sua forma de posicionamento, você nunca se conectará a pessoas importantes e poderosas ou que trarão resultado para você. Uma dica poderosa antes de mais nada é cuidado com as suas manias. Se você tem costume de ficar passando a mão na sobrancelha enquanto você está conversando, por exemplo, você mostra que está inseguro. O seu corpo e as suas manias revelam isso. Outro exemplo é, você receberá uma repreensão, como você se comporta. Você faz a expressão de, nossa, que chato isso. Tudo isso são manias e você precisa eliminá-las, porque as pessoas vão percebendo e pegando os seus caguetes, sabem como te decifrar. Decifre as pessoas, mas não permita que elas decifrem você. Ensinarei uma técnica de controle de dreno da energia para que você possa usar quando perceber que está utilizando de determinadas manias. Se seu comportamento repetitivo está da cintura para cima, tem uma forma de tirar esses tiques ou caguetes. Faça um movimento de pinça com o indicador e o polegar e aperte com força. Dessa forma, o seu corpo vai delirar de dor e todas as vezes que vier essa insegurança, faça isso. Se o gasto de energia for do quadril para baixo, você vai no dedão do pé e vai aperta com força, só o dedão vai doer. E o seu corpo vai falar assim, chega! É apenas uma forma de fechar a válvula de energia e negociar com o seu cérebro para que ele não produza mais esses comportamentos. Recomendo que você leia o livro do Corpo Fala de Pierre Well e Roland Tompakinoon para que você conheça mais sobre esse tipo de comunicação. Porque você precisa estudar sobre isso, porque o seu comportamento está falando o tempo inteiro e as pessoas estão lendo mesmo sem saber, pois é o cérebro que lê, é algo automático. 55% da comunicação são os seus movimentos, ou seja, o seu corpo é o seu sócio majoritário da comunicação. Você precisa ser uma pessoa elegante. Se você fica com movimentos acelerados e falando de forma desesperada, vai ficar parecendo aqueles YouTubers de videogame. O ideal é um movimento elegante, suave. Aprenda uma palavra soft, que significa suave e leve. Quando for se comunicar ou passar algo, faça movimentos leves e suaves. Se você é uma pessoa elegante, você vai ser leve, soft e as pessoas vão admirar você. Não fique com doideira, segure os membros e canalize a sua energia. Com certeza você já ouviu pessoas dizerem, meu santo não bateu com o do fulano. Isso significa que ela confiou nesse fulano? Significa que ela tentou fazer o raporte e o cérebro deu um negativo, acusando não conecto, não confio em você. Isso é incrível, interessante, você não acha? Por isso, você precisa estudar antes de chegar com o seu maravilhoso comportamento. Analise o comportamento das pessoas. Faça o laboratório. Imagine que você está em uma aldeia indígena e as pessoas lá têm certos comportamentos. Você vai, chega de qualquer jeito e se comporta como normalmente faz? Não vai. Você se adequa ao comportamento daquelas pessoas, aonde você está se inserindo, e rapidamente você vai ganhar a confiança delas, a ponto de pensarem, uau, essa pessoa é um de nós, e é isso que você tem que fazer. Certa vez viajei para a Alemanha e foi muito engraçado, pois quando cheguei lá aconteceu algo interessante. Eu queria cumprimentar as pessoas da mesma forma que fazemos em Goiás. Balançamos a cabeça e falamos, opa! Não tinha um na Alemanha para balançar a cabeça. Eles ficam só te olhando e pensando, será que é de onde essa pessoa? O que ele quer? Então preste atenção, essa linguagem com o corpo vai fazer você conectar e prosperar rapidamente ou pode te afastar das pessoas que você mais deseja se conectar. Observe e identifique os ambientes. Quando você chegar em algum lugar onde as pessoas não são de ficar batendo nas costas ou bater outras coisas, simplesmente se comporte como elas. Entre no mapa delas, isso vai fazer uma total diferença na sua vida. Desafio 1.
Pesquise 5 livros sobre comportamento não verbal no Google. 2. Leia o livro O Corpo Fala e faça resumo dos pontos mais importantes. Capítulo 6. Você encanta as pessoas com a sua voz. Sua voz é chata? Sim ou não? Seja sincero e responda. A minha voz era chata, alta, tinha uma rachadura no final da minha fala. O maior segredo que eu tenho para compartilhar é que existe uma forma de mudar isso. Um cliente meu tem um restaurante muito próspero, mas percebi que o maior lucro que ele tinha era nas bebidas e não na comida. Mesmo que o maior lucro fosse com as bebidas, ainda assim não era um lucro satisfatório. Era necessário treinar a modulação vocal e uma fraseologia interessante na hora de oferecer a bebida para mudar esse quadro completamente e levar o cliente a consumir mais. Imagine que eu sou o seu garçom e você já está comendo ao invés de falar aquela velha pergunta desnecessária que todo garçom faz. Você quer beber alguma coisa? E geralmente recebe um não e raramente vou querer. Você pode treinar uma fraseologia e uma modulação vocal com uma inflexão na hora exata. Há 3 coisas que as pessoas mais bebem: é refrigerante, suco ou água. Observe a pessoa para ver qual o estilo dela. Você pode identificar pelo tamanho do prato, o comportamento, o tipo de alinhamento e tudo mais. Se a pessoa for do estilo fitness, coloque o refrigerante em primeiro lugar. Para acompanhar a sua refeição, você prefere refrigerante, suco ou água com gás? Termine a frase com essa modulação e enfatize a prioridade, no caso, a água com gás. Quando você joga a pergunta assertiva com a modulação na fala, a pessoa cria uma dicotomia e ela vai escolher o menos pior, mas ela sempre compra. Quando eu ensinei isso ao meu cliente, sabe o que aconteceu? A curva de vendas de bebidas subiu. Entenda o segredo, não está na fraseologia, está na posição e na impostação da entonação vocal. A forma que você se comunica pode mudar os seus resultados. As propagandas da Hyundai, por exemplo, porque os carros que já são bons passam um ar de espaçonave. A frase da Hyundai: Hyundai Sonata, a maravilhosa tecnologia da Hyundai, falada com um tom vocal e com uma modulação vocal poderosa que te faz ter desejo de consumir aquele carro. Você tem que entender que tem como impostar a sua voz para que isso aconteça, para que a sua comunicação fique poderosa. As pessoas confiam mais quando ouvem aquela voz aveludada, pesada e poderosa, por exemplo. Eu vi uma pesquisa política internacional que dizia que os políticos que têm peso na voz transmitem mais confiança e ganham mais votos. Você sabia disso? Os homens que têm a voz mais pesada ganham mais confiança. E a sua voz é uma voz pesada? Vamos treinar um pouco. Coloque a mão no peito e inspire e diga: peso. Tenho peso nessa voz ou sai fininha? O que você sente? Sentiu uma vibração? Você tem que aprender a modular a sua voz. Isso não é caso de todas as pessoas, mas se é o seu caso, passo 2 recomendações. Primeiro, contrate um coach vocal, pois em poucas horas ele te ajudará a modular a sua voz. Ou então faça algumas aulas de canto para que você aprenda a inspirar e expirar de forma correta. Sua respiração influencia na sua comunicação. Mas se você não quiser contratar nenhum e nem outro, vá para o YouTube, atrás de vídeo de modulação vocal e de como impostar a sua voz, de como se posicionar com uma voz diferente. O que você não pode ficar com a sua velha voz rachada, intensa, com volume alto. Aprenda o volume, é determinado na ambiência, no lugar que você se encontra. Module a sua voz. Se você aprender isso, vai se conectar muito mais rápido às pessoas. Você também precisa de leveza na voz. Ela precisa deslizar como um barco desliza suave sobre a surface das águas. Desafio 1. Se sua voz o incomoda e você reconhece que precisa mudança, procure um coach vocal ou aulas de canto. Coloque aqui a data para realizar essa tarefa. Capítulo 7. Você sabe a diferença entre escutar e ouvir? Não existe pessoas que querem ouvir umas às outras. As pessoas estão escutando e fazendo coisa ao mesmo tempo. Existe uma diferença de escutar e ouvir. Escutar significa captar qualquer ruído. Ouvir precisa ativar a sua cognição
e fazer as pessoas que estão à sua frente serem interessantes na sua cabeça. Qual é o segredo disso? 90% das pessoas ficam só escutando umas às outras. Escutar você pode fazer com um passarinho, a chuva, etc. Mas quando você para e começa a contemplar a chuva ou o canto do sabiá, você deixa de escutar e passa a ouvir. Todas as pessoas querem ficar perto de um bom ouvinte, porque no fundo é isso que elas desejam, serem ouvidas. Pare de ficar num processo de escuta com os outros e transforme esse processo em audição. Quem está ouvindo tem compromisso com a cognição de si mesmo e está prestando completa atenção no próximo. Quando você ouve o outro de forma audível, você está com a cognição virada para a pessoa e mostrando para ela: você é importante para mim. Acredite, as pessoas querem se sentir importantes. Aprendi algo com um amigo que se chama José Rafael. Ele é um grande palestrante no Brasil e é uma das pessoas mais nobres que eu conheço, porque ele realmente sabe ouvir e faz você se tornar uma pessoa interessante. Isso é uma técnica. Quando uma pessoa está totalmente desinteressante para você, é só conectar com uma boa pergunta e amará ouvir a história dela. Escutar é uma coisa que a maior parte das pessoas fazem. Ouvir são poucos. Os que sabem ouvir prosperam porque simplesmente aprenderam a tornar o momento deles interessante. E é mais do que isso, sabem amar o próximo. Se você não ama, você não tem paciência nem interesse em ouvir. Desafio. Para você saber se você é um ouvinte ou um escutante, eu recomendo que você faça uma lista das pessoas mais próximas de você, seu cônjuge, seu chefe, seu sócio ou outros. Se pergunte: eu estou ouvindo ou escutando essas pessoas? Dê uma nota de 0 a 10, 0 escutando, a 10 ouvindo para cada uma dessas pessoas na sua lista. Capítulo 8. A sua vida está configurada no agora? Quando você configura sua mentalidade no agora, ficará mais interessante, se tornará a pessoa à sua frente mais interessante também. Muitas vezes pensamos que as pessoas ou os outros são desinteressantes e chatos, quando na verdade, a maioria das vezes, nós estamos tão desinteressantes até para nós mesmos, que não conseguimos ver o quanto aquele que está próximo de nós pode ser interessante. O desenho abaixo parece uma bobeira, mas ele mudou a minha vida. Eu tinha déficit de atenção, mas na medicina, déficit de atenção não tem cura, mas através desse desenho eu mudei a minha realidade. Faça 4 bolinhas. Primeira bolinha, um lugar. Do lado, uma pessoa. E embaixo, outra bolinha da situação. E no meio, um círculo vermelho, você. 70% no agora. Esse círculo central é o raio, onde você está agora. Ou seja, é você. Existe 3 situações e você tem que conectá-la e ficar no núcleo das 3, que são o lugar, a pessoa e a situação. Você é o núcleo e você que fará a conexão dos 3 pontos. Quando você é multitarefa, você vive uma vida sem se conectar à pessoa que está na sua frente, a situação que está acontecendo e o lugar que você está. Qual é o lugar mais importante do mundo agora? É o lugar onde você está lendo esse livro. Qual é a situação mais importante agora? Não é o boleto da sua escola, do seu filho, que você tem que pagar. A situação mais importante agora é essa leitura. Qual é a pessoa mais importante para você agora? Pablo Marçal. Você entende o que estou falando? É sempre o momento, o lugar e a pessoa. Suponhamos que você vá para o Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Qual é o lugar mais importante do mundo quando você estiver lá? O Parque de Ibirapuera. Qual vai ser a pessoa mais importante? A que estiver conectada comigo. Qual situação será mais importante? A situação é onde tem um ponto de convergência. Quando eu não me conecto com essas esferas, qualquer uma delas, eu encerro a conexão. Preste atenção, em todo lugar que você estiver, o Mestre Jesus te direcionou a amar o próximo como a ti mesmo. Se você é um núcleo que se ama, você vai simplesmente fazer o que ele mandou, é amar o próximo. Porque coisas extraordinárias e sobrenaturais não acontecem com você, porque você não sabia do poder do agora. Agora é onde eu preciso depositar 70% da minha energia, da minha atenção, da minha vontade. O passado aponta para a depressão.
eu me desconecto da situação que eu estou vivendo, agora, da pessoa e do lugar. Quando eu vivo em ansiedade, eu estou vivendo no modo futuro. Adão, por exemplo, esqueceu do Éden, lugar. Esqueceu de Deus, pessoa, que estava lá no Éden e descia toda a viração do dia às 18 horas. Esqueceu da situação que não era para trabalhar, era só para descansar. Situação a vida inteira, mas o que ele fez? Ele perdeu o agora, ficou ansioso e vazou do jardim. Fala comigo, é uma porcaria, uma bosta um negócio desse. Você falou uma bosta a história de Adão, mas está acabando com a sua própria vida. Por que você não repete isso falando sobre você mesmo? Existe o agora e é a única coisa que você tem. Você está usando o poder do agora no trabalho, na sua casa, na relação com seus pais, com seus filhos? Você está usando o poder do agora nesta leitura? Tente sempre escolarizar, fazer um ranking e saber onde você está falhando ou acertando mais. Isso é importante para você. Possa mudar a rota quando é necessário e acessar sua mudança de transformação em quem você deseja ser e chegar onde deseja. Desafio. Leia o livro A Única Coisa de Gary Keller, o livro O Poder do Agora, Eckhart Tolle, e escreva 3 coisas que você aprendeu com cada um desses livros. Capítulo 9. Storytelling. Você tem história para contar ou você conta a história de outros? Storytelling é a arte e a habilidade de contar histórias. Telling está no gerúndio, então eu preciso contar história. Um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, O Contador de História, com Tom Hanks. A habilidade de personagem principal em cativar as pessoas ao contar uma história é algo incrível. Se você souber que existe uma história que é sua, mas você não conhece, você vai sair desses escombros e começar a construir a sua história, ou melhor, trazer à existência. Pare de atrapalhar a sua própria vida. Se você é um daqueles palestrantes, professores e usa o PowerPoint com 1000 escritas, ninguém suporta assistir a sua aula, as pessoas querem história para se sentirem atraídas. Antes de conhecer a técnica, em 2006, quando eu era instrutor do suporte técnico da rede Brasil Telecom, eu dava treinamento e todo mundo se assustava na minha aula, aprendendo com muita facilidade. Eu ficava surpreso, afinal, estava apenas contando história, mas esse era o segredo, contar histórias. Vou te contar uma história, dessas histórias que é contada até hoje na Brasil Telecom. Antigamente, os clientes tinham a obrigação de ter um provedor de autenticação para acessar a internet. Um dia eu estava tentando explicar isso para um cliente. Nesta época, eu ainda era atendente. Eu tentava sempre clarificar e trazer o conteúdo de forma mais tranquila na linguagem da pessoa. Eu falava, olhava o provedor BR Turbo e é isso, isso e isso. E ela dizia, eu não entendo porque eu tenho que pagar BR Turbo e Brasil Telecom, são as empresas do mesmo grupo, mas cada uma faz uma coisa diferente. Eu falava, senhora, não é assim, a senhora tem que entender que a internet física que sai no seu cabo é a internet da Brasil Telecom. O provedor que a senhora paga é só a senha para autenticar. E mesmo assim ela não entendia nada. Aí eu falei, vamos para a analogia. Essa é a forma mais poderosa de fazer o storytelling, usando analogias, ou usando uma coisa mais poderosa que é usando alegorias. Analogia é a comparação e alegorias é uma construção com outras figuras que têm a diferença. Então eu expliquei para ela da seguinte forma, a internet que a Brasil Telecom serve para a senhora no seu fio de cobre é um rio e o provedor BR Turbo é o barco. Então a senhora tem um rio disponível, mas para acessar esse rio a senhora precisa do barco. Isso naquela época, porque eu sei que hoje não precisa mais disso. Quando eu contei para ela essa analogia, eu criei na hora. Ela falou assim, meu Deus, é por isso que as pessoas sempre falam navegar na internet. Eu nunca vou esquecer dessa lição. Eu confesso que eu apertei o mood e dei um grito. Que história louca! Contei nos treinamentos e ela é contada até hoje, há mais de uma década, nessa companhia. O provedor é o barco e a internet é o rio. E aquela senhora fechou a analogia quando falou, é por isso que as pessoas falam em navegar na internet. Nós contamos uma história juntos. Quando você cria uma história, você faz as pessoas entenderem o que antes era aparentemente impossível.
Há algo muito importante que eu fiz, faço e recomendo que você faça, que é construir sua própria biografia. Homens e mulheres que estão escrevendo suas próprias biografias não vão pisar nos seus nomes nem nos seus destinos, porque todas as vezes que eles escreverem e falarem que vão fazer algo, eles vão mudar a história deles. Vou confessar algo para você que fiz. Uma vez larguei um contrato de consultoria de R$80 mil. Ficava 4 horas por semana na empresa. E vou te falar, eu só criei coragem, só larguei esse contrato para ter uma história cabulosa. Mas eu queria aquela história. Foi dolorido, ninguém me apoiou, nem meu sócio, na época nem minha esposa. E olha que ela sempre me apoia. Sabe o que fiz? Larguei e contar essa história me dá um enorme prazer. Sabe por quê? Porque eu não sou motivado pelo dinheiro. E tomar decisões como essa faz a minha história de vida ficar mais poderosa. Uma das proezas que eu consegui foi ser o executivo mais novo do país, na Brasil Telecom. Sabe o que isso me rendeu? Uma história poderosa. Não ter saído dessa mesma companhia, quando eu poderia ter processado a empresa por ter sido agredido fisicamente por uma executiva acima de mim, fez a minha história ser mais poderosa. Não ter continuado no escritório de advocacia fez eu ter uma história mais poderosa em relação a este assunto. Nunca ter processado ninguém na vida, mesmo sendo um jurista, me faz ter uma história poderosa. Ter me casado com a minha primeira e única namorada, a Ana Carolina, faz o quê? Faz eu ter uma história poderosa. Ter feito o lançamento do meu primeiro livro na Alemanha me deu história incrível, assim como dos meus outros 3 livros. Que história poderosa você tem? Qual a história que você está contando? Você precisa construir 3 boas histórias. A sua história espiritual, profissional e principalmente a sua história pessoal que envolve a sua família. Você que tem filhos, por favor, não deixe seus filhos dormir sem ouvir boas histórias. Eu vi uma pesquisa uma vez que, se nós não contarmos história para os nossos filhos antes de dormir, eles não desenvolverão uma forma produtiva de imaginação. Seus filhos podem não avançar na vida por suas responsabilidades. Saiba disso, então conte histórias. O storytelling é você comprometer a sua vida num trilho e pegar um trilho do sucesso e contar essa história. Eu sei que o passado é um vagão que é muito pesado. Solte o pino e conte uma nova história. Refaça sua própria realidade, não mentindo sobre o seu passado, mas deixando ele onde está e reescrevendo o seu agora para ter um futuro diferente. Simplesmente comece a contar sua história. Pare de bate-papo velho, usando desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Para Deus, não existe ninguém mais importante que você, e você precisa acreditar nisso. Você carrega uma partícula dele aí dentro do seu coração, da sua alma. Quando você tiver medo de fracassar, fracasse, porque a história vai ser diferente depois disso. O que as pessoas mais valorizam uma das outras é a história, a ficha do fracasso. Quanto mais fracasso teve, mais sucesso tem, porque o seu sucesso é a soma dos seus fracassos. Você precisa instalar esse drive mental para não ter medo de errar. Até porque é juntamente através dos seus erros e dos outros que você mais aprenderá. Desafio: comece a descrever a sua biografia. Escreva também 3 boas histórias, espiritual, profissional, familiar, que você tenha. Finalizamos assim a parte 1. Meu nome é Isabel Dalmagro. Se inscreva aqui no canal. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Gratidão!